Olá, meus amores! Voltamos com a nossa aulinha. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, e nossa aula hoje será sobre os transportes. Os transportes. Você sabe o que significa transporte? Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre locais. Desde os tempos antigos, o homem sempre sentiu a necessidade de se locomover de um lugar para o outro. A história conta que, durante muito tempo, o homem andou somente a pé, em busca de alimentos e de melhores lugares para se abrigar. Como vocês podem observar essa imagem que a tia está mostrando para vocês, nela vemos o homem lutando contra os animais. Agora, nessa outra imagem, com o passar do tempo, o homem foi evoluindo e passou a usar os animais como meio de transporte. No exemplo, vemos o animal mais utilizado naquela época, seja para a locomoção de pessoas ou de pequenas cargas. Nos tempos atuais, foram criados meios para ajudar na locomoção das pessoas e de cargas. Nessa imagem, vemos o grande fluxo de veículos. Você pode listar alguns dos transportes que você está vendo aí? Bom, muito bem. São exemplos os carros, motos e os ônibus que fazem o transporte de várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje em dia, podemos classificar os transportes da seguinte forma: os transportes terrestres, que trafegam na terra, os aquáticos, que trafegam nos mares, rios e oceanos, e os aéreos, que trafegam no ar. Os transportes terrestres podem ser motorizados ou não, mas o que todos eles têm em comum é que eles trafegam na terra. Separei alguns exemplos para a gente comparar a evolução desses transportes. O primeiro é a bicicleta. Temos um modelo antigo e outro mais moderno. A bicicleta é o meio de transporte mais ecológico do mundo. Ele não polui o meio ambiente e ainda ajuda as pessoas que a usam manter a forma. Nessa imagem, temos dois modelos de um transporte muito popular: o carro. Você consegue ver a diferença de um carro para o outro? Bom, na primeira imagem, estamos vendo um carro antigo, sem conforto algum e que só consegue transportar duas pessoas. Na segunda imagem, temos um carro atual que tem todo o conforto, som, DVD, ar-condicionado e consegue transportar até 5 pessoas. Olhem só, conseguimos ver dois exemplos de ônibus, um mais antigo e o outro mais moderno. O mais antigo ainda é muito utilizado nas nossas cidades brasileiras e faz a locomoção das pessoas para diferentes bairros ou regiões. O segundo é mais atual, mais moderno e serve de locomoção para as pessoas irem para cidades diferentes ou estados. Por isso, no caso da segunda imagem, só conseguimos utilizar esse transporte se ingressarmos neles na rodoviária. Agora podemos visualizar dois modelos de transporte sobre trilhos. A primeira imagem nos mostra o exemplo de um trem chamado Maria Fumaça, que era muito utilizado tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de pessoas entre as cidades ou estados. E na segunda imagem, um modelo mais atual, o metrô, que faz o transporte de pessoas de maneira rápida e podendo levar um grande número ao mesmo tempo. Os transportes aquáticos trafegam em rios,
mares e lagos. Quando eles trafegam nos mares, são chamados de marítimos. São exemplos desses transportes os transatlânticos, que são usados para o turismo, os barcos, que transportam pessoas e também são utilizados para a pesca, e as barcas, que fazem transporte de pessoas para diferentes lugares. Quando seu percurso é feito em rios, são chamados de fluviais. E quando a navegação é feita nos lagos, chamamos de lacustres. Os transportes aquáticos podem ser movidos a motor, pela força humana ou pela força dos ventos. Na imagem, temos o exemplo de um barco à vela que é movido pela força dos ventos. No livro, na página 22, temos exemplos disso que a tia acabou de falar. Os transportes aéreos são aqueles que trafegam pelo ar. Alguns deles necessitam de motor para se locomover e outros não. Veja a seguir alguns exemplos. O avião, o helicóptero e o foguete precisam de motor para se locomover. E ainda os que utilizam a ação do vento e geralmente são utilizados para práticas esportivas são o balão e o parapente. Para complementar o que vimos na aula de hoje, use o livro de Geografia nas páginas 19, 20, 21, 22 e 23 e faça os exercícios da página 24 e 25. Beijinhos e até a próxima aula!